Olá, tudo bem? Eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo o estudo da palavra do Senhor segundo o Evangelho escrito por Mateus. Então, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus completo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Mateus. De antemão, eu já quero pedir perdão, que eu fiquei muito tempo desaparecida, né? É muito trabalho, muita correria, e acabou não dando para eu fazer antes esse vídeo com vocês. Mas eu espero que vocês tenham estudado já o capítulo 1, tenha visto também o capítulo 2, que tenha sido de suma importância para o seu conhecimento e para a absorção da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 3 de Mateus, verso 1, diz assim: E sucedeu naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto. Se você quiser também saber outras passagens que falam também desse contexto, desse texto, também tem em Marcos capítulo 1, também tem em Lucas capítulo 3, tá? Você pode estar procurando que você vai ver mais informações também. Então vamos lá. Verso 1, capítulo 3 de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nesse tempo, apareceu pregando no deserto da Judéia João Batista. Quem é João Batista? João Batista é o primo de Jesus. A palavra do Senhor, quando você lê em Lucas, capítulo 1, do verso 39 ao 45, você vai ver que quando Isabel estava grávida, Maria foi visitar Isabel, a mãe de João Batista. E quando a criança ouviu dentro do ventre da mãe o cumprimento que Maria fez para Isabel, essa criança saltou. A palavra do Senhor nos relata isso. O ventre, a criança que estava no ventre, ela já estava cheia do Espírito Santo. Ela já sabia quem era o Messias. E quando ouviu o cumprimento, a voz daquela que gerava, essa criança no ventre conseguiu identificar que dentro de Maria existia o Salvador da humanidade. Aquele que viria depois de João Batista e faria grandes coisas na nossa vida. Então, a Bíblia ela não relata muitas coisas sobre a vida, a infância, nem de João Batista e nem de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos relata que eles eram parentes. Então nós cremos que eles eram primos, né? Eram parentes naquele contexto, né? Então assim a gente não sabe porque a Bíblia não relata. Tem muitas coisas que a Bíblia não relata com clareza. E se havia essa intimidade, essa comunhão, essa realidade de proximidade entre João Batista e João, a Bíblia não nos relata. Mas eles eram primos. Então eu creio que sim, que eles cresceram como crianças, né, que viveram perto um do outro. Porque a palavra do Senhor diz que Maria, quando estava grávida, e que o anjo falou para ela que Isabel também estava grávida, ela pegou e foi visitar Isabel e ficou por lá algum tempo. Então eu creio que essa visita
tem acontecido outras vezes, tanto por parte de Maria para com Isabel, quanto por parte de Isabel para com Maria. Porque sempre que a gente ganha neném, por exemplo, né, a gente recebe visitas. E parente, ele sempre vem na nossa casa, não é? Então eu creio que, por serem primos, eles sim tinham um relacionamento, né? Eles conviviam e viviam juntos, né? A palavra do Senhor também nos declara que Jesus, ele fala que ninguém foi maior do que João Batista. Não teve ninguém nascido de mulher, a não ser o próprio Jesus, né, gente? Que foi maior do que João Batista, porque ele veio aplainar, ele veio preparar o caminho para Jesus. Vamos entender o porquê que ele veio preparar o caminho para Jesus? Vamos dar continuidade à nossa leitura. A palavra do Senhor no verso 3 diz assim: porque este é anunciado pelo próprio profeta Elias, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Então João Batista vinha dizendo no verso 2: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías, lá no capítulo 40, no verso 3, fala sobre João Batista. O ministério de João Batista, ele não foi fácil. Ele veio trazendo uma palavra muito dura para a vida daquelas pessoas que estavam ali. E essa palavra também ela é dura sobre nós hoje. Essa palavra é de arrependimento, porque é chegado o reino de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. João Batista veio trazendo essa palavra de arrependimento. Arrependimento do pecado, arrependimento das coisas que você faz e você sabe que está errado. Ele veio chamando a atenção daquelas pessoas, né? Então, o ministério de João Batista, ele foi extremamente importante. Mas na época de João Batista, ele foi tido como doido. Ele foi tido como radical. Ele era uma pessoa que todos o achavam exagerado no jeito dele ser, no jeito dele agir. Quantas vezes eu e você somos assim? Quantas vezes as pessoas olham pra gente e falam: ah, mas você é muito radical nisso. Ah, mas você é muito santo nessas coisas. Ah, mas você busca muito essa tal da santidade. Você deixa de viver coisas tão assim, pequenas, né? E João Batista, ele era um homem assim. Ele era um homem que as pessoas achavam ele radical demais, porque ele não fazia muitas coisas que outras pessoas faziam. E às vezes é assim na minha e na sua vida. Mas nós temos que saber que nós temos um Deus conosco que nos ama e que ele exige de nós sim renúncias em algumas áreas da nossa vida. E João Batista, ele veio nos ensinar que isso é possível, mesmo num mundo corrupto, como era o da época dele, como é o da nossa época hoje, porque as coisas só vão piorando. Vamos dar continuidade? Verso 4 nos diz assim: e este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestres. Se João Batista vivesse numa vida hoje, poderia-se dizer que ele era uma pessoa diferente. As roupas dele eram diferentes. Ele não se vestia de linho, ele não se vestia de pano de saco, ele não se vestia com as roupas da época tradicional. A palavra do Senhor diz que ele se vestia diferente. Ele se vestia com pele de camelo. Eles colocavam um cinto de couro em torno dos seus lombos.
Ele colocava uma roupa diferente. E o alimento de João Batista também era diferente. Ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Gafanhoto era uma fruta, é uma fruta que ainda tem lá em Israel, que é conhecida pelo nome de gafanhoto na tradução, né? Ela é uma fruta bem parecida com o ingá. Ela é uma fruta compridinha e que tem vários gominhos dentro. E mel silvestre. Nós sabemos que o mel é um alimento maravilhoso, né? Então, assim, a alimentação de João Batista era diferente. As vestimentas de João Batista era diferente. O comportamento de João Batista era diferente. Porque ele tinha um ministério tremendo na mão dele. Que era de trazer arrependimento sobre as pessoas para receberem Jesus Cristo. Ele trazia a palavra de arrependimento, de conserto, para que as pessoas pudessem ser batizadas, para que elas tivessem um conserto na sua vida, que quando Jesus viesse, elas pudessem seguir Jesus e viver uma vida íntegra na presença de Jesus. Então, João Batista, ele vivia uma vida muito simples. Ele vivia o oposto que o mundo naquela época oferecia. Ele não queria e não vivia no conforto que o mundo oferecia. Ele vivia no deserto. Ele vivia com pouco. Ele não se preocupava em estar na cidade, no meio dos grandes, trazendo a palavra do Senhor. Não. Eram as pessoas que vinham até João Batista e confessavam os seus pecados, ouviam a palavra do Senhor e eram batizadas, e eram limpas, e eram transformadas pela vida que João Batista apresentava e pela conduta dele. As pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo de Deus a mudar. Então, João Batista, ele era um homem que se vestia diferente, era um homem que se alimentava diferente, era um homem que tinha uma vida diferente para poder trazer o peso desse ministério, que era tão importante na época e continua sendo hoje nas nossas vidas. Vamos lá? Então, o versículo 4 nos diz: E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Se alimentava de gafanhotos e de mel silvestres. 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Muitas pessoas vinham ao encontro de João Batista para ouvir a palavra do Senhor e para terem verdadeiramente um encontro com Deus. Porque o que João Batista vivia impactava a vida daqueles que iam conhecer João Batista. E assim tem que ser na minha e na sua vida. Nós temos que impactar as pessoas que estão à nossa volta, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então o 6 continua dizendo: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A palavra do Senhor nos diz que batismo só acontece se houver uma confissão de pecado. Não adianta você se batizar sem confessar os seus pecados, sem confessar os seus erros. Então, o batismo só acontecia se houvesse uma confissão de pecado, o abandono do pecado, a declaração pública era feita através do batismo, para dizer: olha, eu morri para os meus pecados, para as minhas realizações, para a minha carne, e agora eu vou buscar o domínio próprio através de Deus e em Deus para a minha vida. O batismo, ele só acontece quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós fazíamos coisas que outrora envergonhavam a Deus, nos envergonhavam também, e agora a gente quer abandonar. Por isso que nós evangélicos, que temos um conhecimento da palavra de Deus, nós não
batizamos criança, nós apresentamos a criança, porque é assim que a palavra do Senhor nos orienta, em que uma pessoa que não tem certeza ou que não tem a dimensão do que é pecado, do que não é pecado, para ela poder se arrepender, confessar e deixar, essa pessoa não tem por que se batizar. Entende? Porque o batismo é para nova criatura começar a brotar dentro de nós. É uma confissão pública de que nós andávamos errados e agora nós queremos andar certo dentro da palavra do Senhor. Vamos lá? Então, o verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem eram os fariseus e os saduceus? Os fariseus e os saduceus e os escribas, eles eram uma classe de pessoas com conhecimento da Bíblia. Eles eram umas pessoas que conheciam a palavra de Deus, eles tinham acesso à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eles não viviam a verdade que pregavam. Então eles colocavam o peso da palavra sobre as pessoas, mas eles mesmos não viviam o peso da palavra. Isso é muito sério. Religiosidade. Religiosidade são pessoas que não têm um relacionamento real com Deus. Elas só cumprem os protocolos, os dogmas de servir a Deus, mas na realidade elas não andam na presença de Deus. Lá em Mateus, capítulo 23, no verso 33, nos fala um pouco mais sobre isso. Então, os fariseus eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, elas vinham para a presença de Deus e elas passavam a palavra de Deus para outras pessoas, mas elas mesmas não viviam a palavra do Senhor, né? Então, tem diferença também de crença entre fariseus e saduceus. Saduceus, eles eram descendência de nobres, aquelas pessoas mais ricas, mais elitizadas, da classe alta. E eles também não acreditavam no céu. Os fariseus acreditavam no céu, os saduceus não. Então, assim, havia aquela divergência entre eles. E João Batista falava para eles, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles eram pessoas que estudavam a palavra de Deus. Eles eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles achavam que podia manipular uma situação para que eles pudessem fugir daquilo que ia vir sobre eles, da consequência do erro, do pecado deles. Entende? Então, assim, João Batista confrontava eles, falava: raça de víboras, traidores, enganadores, mentirosos. Quem vos ensinou a fugir da consequência daquilo que você está pregando, daquilo que você está colocando como fardo, como jugo pesado, condenando outras pessoas? João Batista, o ministério dele era porreta. Ele não brincava em serviço. Ele não ficava passando a mãozinha na cabeça de ninguém. Ele era direto no confronto, porque ele conseguia enxergar naquelas pessoas a maldade com que elas pregavam a palavra de Deus, mas não viviam a palavra de Deus. E se hoje, no mundo que nós vivemos, nós sabemos e temos acesso à vida das outras pessoas, imagina há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, cidades pequenas, lugares pequenos, onde todo mundo falava de todo mundo, onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo.
E esses fariseus, e esses saduceus, e esses escribas eram homens afamados por ali. Eram homens que tinham o dever moral, civil, espiritual de conduzir as pessoas a Deus. E eles não estavam fazendo isso, eles estavam olhando só para eles mesmos. Então, os fariseus e os saduceus, eles tinham diferença nas suas crenças. Os escribas eram aqueles que estudavam a Torá, né? E eram responsáveis pelo ensino do povo. Então, eles copiavam os livros da Torá e repassavam para outras pessoas, né? E o juízo de Deus, vocês acham que estão enganando a Deus? Né? É essa ira futura. Eles achavam que poderiam enganar a Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós tentamos manipular situações, mentir, enganar, achando que não vai ter consequência? Mas a consequência ela vem. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que nós falamos e fazemos no escuro, nas trevas, vai ser trago para a luz. E Deus, ele vai mostrar quem realmente serve a Ele e quem não serve a Ele. Então, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles eram pessoas que, ao público, eles colocavam uma máscara. E por trás, eles tiravam a máscara. Mas Deus é aquele que vê toda a intenção do nosso coração. Então, Deus, ele estava mostrando aqui que não adiantava fazer escondido, porque Deus estava vendo tudo. E olha o que continua dizendo. Aí João Batista diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos ter um relacionamento real com Deus. Só quando nós temos um relacionamento real com Deus é que nós podemos produzir frutos que revelam que você se arrependeu, que você teve uma vida nova, transformada pela presença de Deus. E João Batista falava aqui com os saduceus e com os fariseus, com os escribas. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o 9 diz: e não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E o 10 continua dizendo: e tendo agora, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele diz que o povo, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles se gabavam por ter como pai Abraão. Porque em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Em Abraão nós somos descendentes de Deus, nós somos a raça eleita por Deus. Então esse povo se gabava de ter como pai Abraão. Só que João Batista disse para eles: o machado está posto à raiz das árvores. O que João Batista estava dizendo aqui? Árvores, nesse contexto, eram pessoas. Eram pessoas que seriam cortadas se não dessem fruto real. O final delas seria cortada e seria lançada no fogo. O fogo diz de inferno. Lá em João 13, a palavra do Senhor também diz, João Batista, ele pregava que pessoas que não produzissem frutos do Senhor, elas seriam lançadas no inferno. Foi isso que ele falou no 10.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O 12 diz: em sua mão tem a pá e limpará a eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A colheita de trigo era feita e sempre vinha as palhas juntos. Na palavra do Senhor diz que naquele grande dia, pessoas vão se apresentar diante de Deus e vão dizer: no teu nome, Jesus, fizemos milagres, proezas e maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E aqui João Batista já estava declarando que no meio daqueles que se diz cristãos, que andam na pisadura de Cristo, teria sim palha, que essa palha, ela vem no meio do trigo quando é recolhido o trigo. Quando a colheita vem, o trigo vem, a palha também vem. Mas essa palha, ela vai ser separada, porque ela não presta, e ela vai ser lançada no fogo eterno. Sabe, a palavra do Senhor, ela é verdade, ela é renúncia, ela é santidade, ela é arrependimento. Eu sei que essas palavras, no contexto de João Batista, na época dele, era uma palavra dura. E hoje em dia é uma palavra dura para mim e para você. Porque às vezes nós achamos que estamos, só de estarmos na presença do Senhor, nós já estamos com a nossa salvação garantida. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que dar bons frutos. Porque aquele que não der bons frutos vai ser cortado. A palavra do Senhor nos diz também que aquele que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Então, por mais que você esteja aprendendo agora de Deus, passe aquilo que você está aprendendo de Deus. É uma forma de você levar o amor de Deus para outras pessoas. Quando nós nos lançamos na presença de Deus e buscamos uma vida com Deus, nós temos sim que carregar a nossa cruz. Nós temos sim que renunciar aos nossos pecados. Nós temos sim que buscar santidade em Deus, purificação em Deus, transformação em Deus. E isso tudo só vem através do arrependimento, em que João Batista estava pregando lá no verso 2, dizendo: arrependei-vos. Nós precisamos buscar o arrependimento das nossas ações, das nossas emoções, das nossas reações, dos nossos sentimentos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas palavras lançadas. Sem esse arrependimento, nós não conseguiremos ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de transformação. Tudo vem através do arrependimento. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso abandonar isso que tenta me aprisionar. Pai, me ajuda. Porque Ele vai nos ajudar, Ele vai te ajudar. Então a colheita vai ser feita. E quando a colheita for feita, Deus vai separar o trigo da palha. E Ele vai jogar o que não presta fora, no fogo eterno, que é o inferno.
Então nós temos sim que ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor ela é clara para a gente. No verso 13, começa nos contando quando Jesus Cristo chegou e foi se batizar. Se você quiser ver em outros evangelhos também, tem Marcos capítulo 1, do 9 ao 11, tem Lucas capítulo 3, do 21 ao 22, e tem em João também, capítulo 1, do verso 32 a 34, fala sobre o batismo de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado com ele. Mas João opôs-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Por esse tempo, a palavra do Senhor diz, por esse tempo veio, Jesus Cristo para ser batizado. Naqueles dias, naqueles meses em que João Batista estava ali falando com aquele povo, batizando aquele povo, Jesus Cristo também veio. E a palavra do Senhor nos diz que, aqui no verso 14, que João, ele opôs-se a Jesus dizendo: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus Cristo falou para ele: não. Por aí dá para a gente mais ou menos ter uma ideia de que sim, João Batista tinha intimidade com Jesus. Porque se eu chego perto de uma pessoa que não tem intimidade comigo, que não tem uma vida comigo, eu não vou chegar perto dessas pessoas e falar assim: não faz isso não. Aqui, vem cá, vamos mudar essa história, vamos fazer diferente. Então, dá para você ver aqui que há uma conversa entre eles. Então, para você ter essa conversa com alguém, você tem que ter, um entrosamento com essa pessoa, para você questionar essa pessoa, para ela não fazer. E Jesus Cristo, com amor, ele respondeu no verso 15 para João Batista, ele diz: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João permitiu. Jesus Cristo, ele declara para João que precisava se cumprir a palavra, e precisava passar pelos processos humanos para poder chegar diante de Deus entregando as leis exigidas para que ele pudesse carregar sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu o processo que deveria ter para poder chegar e se entregar à humanidade. Jesus Cristo, ele não veio para quebrar leis, ele não veio para nos facilitar. Não, ele veio para nos mostrar que é possível a gente passar pelos processos das leis jurídicas, constitucionais e mesmo assim nos mantermos íntegros. E Jesus Cristo conversou com João Batista e João Batista consentiu em batizar Jesus. E a palavra do Senhor continua nos dizendo: e sendo batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo e quem tenho alegria. Jesus, ele foi até João Batista e fez tudo perfeito, cumpriu as regras que eram determinadas fazer. Ele não pulou processos, ele não pulou etapas.
Imagina, gente, as pessoas que estavam ali em volta, vendo o céu se abrir e ouvindo a voz do próprio Deus falando que Jesus Cristo era aquele filho amado. Todas as pessoas ali ouviram, o céu se rasgou e de repente fluiu aquela voz linda e maravilhosa como o som de muitas águas, falando que Jesus Cristo era o filho amado, em quem ele tinha prazer. Jesus, ele foi até João Batista, ele cumpriu a regra que era determinado pela lei fazer. Ele tinha que se batizar. Ele, como homem, fez tudo perfeito. Ele tinha uma vida correta diante dos homens e diante de Deus. Ele era o Cordeiro Santo de Deus que estava sobre a terra. Ele cumpriu os protocolos, os mandamentos e as ordenanças. Protocolos, eles são necessários, processos são necessários em nossa vida. Se você vem para a presença de Deus, você precisa sim se batizar. Você precisa sim fazer aquilo que a palavra do Senhor te ordena a fazer. Sabe, se você puder se batizar, se você quiser e estiver na presença do Senhor e quiser se batizar, converse com seu pastor, converse com a sua autoridade, para que você possa buscar fazer aquilo que é correto diante de Deus. Porque Deus, ele conhece a sua verdade. Nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele é um pai de amor, ele não é um pai carrasco. Ele sabe da sua intenção do coração e ele sabe da necessidade que você tem. Se você é uma pessoa que está na UTI, que está no leito de morte, que você não tem como sair e se batizar, assim como o ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Que falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, e Jesus Cristo declarou para ele: hoje mesmo estarás comigo. Ele não precisou se batizar, ele precisou ouvir, crer e obedecer a Deus. É isso que nós precisamos na nossa vida. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos acreditar na palavra de Deus e nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Coloque isso em prática na sua vida, em ação na sua vida. Nós precisamos buscar ouvir Deus e viver uma vida de obediência a Deus. E você vê aqui no verso 17, quando Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer e alegria. Você já ouviu isso de Deus? O Senhor já declarou para você que Ele se sente feliz com as renúncias que você está fazendo? Ele se sente feliz com o posicionamento que você tem? Nós precisamos buscar ouvir isso de Deus. É maravilhoso quando nós temos intimidade com o Senhor e nós ouvimos a voz dele dizendo que ele está feliz conosco, que nós estamos sim no caminho certo, que nós estamos sim buscando o melhor nessa terra. Não para colhermos aqui, mas para colhermos lá no céu, na eternidade com ele, onde a traça não vai consumir, onde o ferrolho não vai destruir. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, porque só assim nós seremos completos, cheios e realizados no Senhor. Essa foi a nossa leitura e o nosso encerramento do capítulo 3 de Mateus. Glória a Deus, conseguimos cumprir mais uma etapa. Que esse ensino e que esse estudo seja para edificar a sua vida, assim como foi para edificar a minha vida, e para encher o meu coração de gratidão e de arrependimento, para que eu possa também buscar mais, ouvir do Senhor essa palavra tão linda, que é: filha amada, eu me alegro em você. Que você também possa buscar ouvir essa voz do Senhor e que ela possa
trazer alívio, trazer consolo, trazer força, trazer vigor, trazer cura sobre a sua vida. Muito obrigada por participar comigo desse estudo. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve, porque isso vai fazer com que outras pessoas também venham aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Um abraço grande, fica com Deus, que o Senhor te abençoe.